Eu encontrei as roupas da minha irmã escondidas no armário do meu marido. Quando os confrontei, eles disseram que isso não era da minha conta. Anos depois, eles ligaram implorando por ajuda. Eu sorri e respondi exatamente com as mesmas palavras de volta. Olá a todos. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Antes de começar minha história, adoraria saber de qual cidade vocês estão nos acompanhando. Por favor, sintam-se à vontade para compartilhar nos comentários. Agora, deixe-me levar vocês para dentro desta história. Eu sou Isadora, tenho 36 anos agora e estou divorciada há 3 anos. Mas esta história realmente começa muito antes dos papéis serem assinados, quando eu estava alegre e estupidamente inconsciente de que as 2 pessoas que eu mais amava no mundo eram os arquitetos da minha maior decepção. Minha vida com Breno, olhando para trás, parece que estou assistindo a um filme sobre outra pessoa. Nós nos conhecemos em uma festa de casa lotada quando tínhamos 25 anos. Eu nunca fui boa nessas coisas. Sempre acabava em um canto fingindo estar fascinada por uma planta decorativa. Ele tinha esse sorriso fácil que simplesmente atraía as pessoas. Lembro que ele se aproximou de mim enquanto eu tentava desajeitadamente pegar uma bebida de um isopor cheio e disse: "Você parece que precisa de um resgate." E num piscar de olhos, ele me resgatou. Encontramos um lugar tranquilo na varanda dos fundos e conversamos por horas, o barulho da festa desaparecendo em um zumbido distante. Ao final da noite, quando ele me acompanhou até o meu carro e pediu meu número, eu soube. Eu simplesmente soube que aquilo era diferente. Namoramos por 3 anos maravilhosos. Ele não era de grandes gestos chamativos. Seu amor estava nos detalhes. Ele aprendeu que eu odiava picles, então sempre verificava meus sanduíches. Ele deixava pequenos post-its no espelho do banheiro nas manhãs em que sabia que eu teria um dia difícil no trabalho, dizendo coisas como: "Você consegue." Lembro do nosso primeiro apartamento juntos, um pequeno imóvel antigo com o chão meio inclinado. Passamos um fim de semana inteiro pintando as paredes de um amarelo ensolarado, rindo enquanto sujávamos mais a nós mesmos do que as paredes. Naquela noite, pedimos pizza e comemos no chão, cercados por panos e latas de tinta, e eu pensei: é isso. Isso é a felicidade. Ele me pediu em casamento em uma terça-feira chuvosa, bem naquela sala de estar amarela, sem jantar chique, sem anel escondido na taça de champanhe. Ele apenas se ajoelhou, com os olhos cheios de tanto amor, e disse que não conseguia imaginar outro dia de sua vida sem me ter nela permanentemente. É claro que eu disse sim. Fomos casados por 5 anos, e esses anos foram em grande parte exatamente o que eu sonhei. Construímos uma vida e tínhamos nossas rotinas, como as panquecas nas manhãs de domingo, onde ele sempre tentava dar formatos engraçados. Tínhamos também os filmes nas noites de sexta no sofá, onde eu sempre acabava dormindo no ombro dele. Era confortável e era seguro. E durante tudo isso havia Lívia, minha irmã mais nova. Lívia não era apenas minha irmã, ela era minha outra metade, minha melhor amiga de infância. Apenas 4 anos mais nova, ela era a pessoa para quem eu ligava quando tinha um dia ruim. Era ela para quem eu mandava 100 mensagens de um provador, perguntando se um vestido me deixava estranha. Ela sabia todos os meus segredos, ou pelo menos era o que eu pensava. Quando liguei para contar que eu e Breno estávamos noivos, ela deu um grito tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. Não havia ninguém mais feliz por mim do que Lívia. Ela foi minha madrinha de honra, é claro. Lembro de nós nos arrumando no dia do meu casamento, apenas nós 2 no quarto. Ela estava fechando o zíper do meu vestido, com os olhos marejados. "Você merece toda a felicidade do mundo, Isadora," ela disse com carinho. Ainda consigo visualizá-la parada ao meu lado no altar. Ela fez um brinde lindo na recepção sobre como eu e Breno éramos a definição de perfeição. A ironia é tão grande agora que chega a ser difícil de respirar. Eu adorava que Breno e Lívia se davam tão bem. Ele a tratava como a irmã mais nova que nunca teve. Eles se uniam para me provocar e tinham muitas piadas internas. Eu achava doce e achava que significava que meu mundinho perfeito estava completo. Eu tinha o marido perfeito e a irmã perfeita, e eles se adoravam. Eu só não tinha ideia do quanto. Lembro-me da primeira vez que Breno conheceu minha família como se fosse ontem. Estávamos namorando há cerca de 7 meses e as coisas estavam ficando sérias. Eu já tinha conhecido os pais dele, um casal tranquilo e adorável de Minas Gerais que eram doces como doce de leite.
mas minha família era um pouco mais energética e barulhenta. Eu sou a filha do meio. Veja bem, tenho meu irmão mais velho, Regis, que sempre foi meu protetor e minha rocha. E então a Lívia, minha sombra constante. Eu estava tão nervosa naquela noite dirigindo para a casa dos meus pais no subúrbio. Ficava mexendo no rádio do carro, incapaz de encontrar uma música que acalmasse meus nervos. Breno estendeu a mão e colocou sobre a minha com calma. Ei, vai dar tudo certo, ele prometeu. E se eles não gostarem de mim? Ele perguntou com um sorriso brincalhão no rosto. Eu ri e disse que todo mundo gostava dele. E eu estava certa, pois meus pais o adoraram instantaneamente. Meu pai, um homem de poucas palavras, logo estava em uma conversa profunda com ele sobre jardinagem e cuidados com o gramado. Minha mãe ficou encantada com os modos dele e com sua educação. Regis deu a ele aquela típica sabatina de irmão mais velho na primeira hora. Ele perguntou sobre o trabalho, as intenções e o plano de 5 anos para o futuro. Mas ao final da noite, eles estavam na varanda dos fundos compartilhando uma cerveja. Falavam sobre futebol como se se conhecessem há muitos anos, mas a conexão dele com Lívia foi algo totalmente diferente. Foi imediata e foi elétrica. Lembro-me de observar luz da cozinha enquanto ajudava minha mãe com a sobremesa. Eles estavam encolhidos no sofá, rindo de algum programa de TV. Era um programa que ambos amavam, mas do qual eu nunca tinha ouvido falar. Eles falavam tão rápido, completando as frases um do outro o tempo todo. Então minha mãe serviu seu famoso assado de panela. E ambos começaram a falar sobre culinária. Ele sabia exatamente de qual tempero obscuro ela estava falando na hora. Eles simplesmente se entenderam, como se falassem uma língua secreta entre si. Mais tarde naquela noite, enquanto ajudávamos a tirar a mesa, eles começaram a citar falas de filmes. Eram citações de um filme antigo em preto e branco, um para o outro, sem perder o ritmo. Enquanto isso, Regis e eu apenas nos olhávamos, completamente perdidos na conversa. Eu apenas fiquei ali, sorrindo de forma boba. Senti essa onda de alívio e felicidade me lavar por inteiro. É isso, pensei comigo mesma. É assim que deve ser a integração familiar. Eu estava tão orgulhosa por minha família amá-lo tanto. Fiquei feliz que minha irmã e melhor amiga aprovava o relacionamento com tanto entusiasmo. Ela me puxou de lado antes de irmos embora, enquanto Breno se despedia dos meus pais. Isadora, ele é perfeito, ela sussurrou, me abraçando com força. Sério, ele é engraçado, inteligente e muito bonito. Nunca deixe este homem ir embora da sua vida. Ao longo dos anos seguintes, esse vínculo entre eles apenas se fortaleceu. Eles se tornaram amigos verdadeiros e inseparáveis. Fazíamos encontros de casais às vezes, na época em que Lívia tinha vários namorados passageiros. Ela sempre brincava, olhando para Breno com admiração. Eu gostaria que você tivesse um irmão para eu encontrar um igual. Eu sempre recebi isso como o maior elogio possível para o meu marido. Eu nunca, nem por um único e solitário segundo, pensei que houvesse algo errado. Por que eu pensaria algo assim deles? Este era meu marido, o homem que me deixava bilhetes de amor diários. Esta era minha irmã, minha outra metade e confidente. Na minha mente, eles eram as 2 pessoas no mundo que nunca me machucariam. Mas nenhum casamento é um conto de fadas, não é mesmo? Não realmente, pelo menos. Mesmo no meu mundo perfeito, rachaduras começavam a se formar silenciosamente. Eram fraturas finas no início, fáceis de pintar por cima e ignorar. Mas elas estavam lá, enfraquecendo a fundação da nossa casa. As 2 maiores questões eram os filhos e minha carreira. Breno queria começar uma família e queria isso muito intensamente. Cerca de 2 anos depois do nosso casamento, esse se tornou seu tópico favorito. Começou sutilmente, com ele apontando bebês no parque e falando sobre como eram fofos. Depois tornou-se mais direto e incisivo nas cobranças. Visitávamos amigos que acabavam de ter um bebê e no caminho para casa ele sempre insistia. Você não quer isso, Isadora? Ter nossa própria pessoinha para amar? A pressão estava aumentando e me sufocando aos poucos. Lembro de um domingo à tarde, estávamos apenas relaxando, e ele tocou no assunto novamente. Eu estava pensando, disse ele. Poderíamos começar a tentar agora, só para ver o que acontece. Eu fechei meu livro e olhei para ele. Breno, já conversamos sobre isso. Eu simplesmente não estou pronta ainda. O rosto dele caiu imediatamente em frustração. Quando você estará pronta?
Você não está ficando mais jovem, Isadora, ele reclamou. Quero ser pai enquanto ainda tenho energia para correr atrás de uma bola com meu filho. Eu sei que quer, eu disse, tentando manter a voz suave e compreensiva. E acho que você será um pai incrível quando a hora chegar. Mas eu ainda não cheguei nesse ponto mentalmente. Emocionalmente e mentalmente. Meu trabalho é tão exigente no momento. Não me sinto pronta para ser mãe ainda. Eu acreditava na época, e ainda acredito agora, que trazer uma criança ao mundo é a maior responsabilidade. Eu preferiria não fazer de jeito nenhum do que fazer de forma errada ou sem vontade. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro com raiva. Essa é sempre a sua desculpa, o seu trabalho. É como se você já estivesse casada com o seu cargo. Cada vez que tínhamos essa conversa, parecia um pequeno corte no meu coração. Eu deixei meus sentimentos claros desde o início do nosso relacionamento sério. Mas ele claramente assumiu que eu simplesmente cederia assim que o anel estivesse no meu dedo. Depois havia a questão do meu trabalho em si. Sou analista de investimentos em um grande banco da capital. É um mundo exigente, de alto estresse e de longas horas diárias. Mas sou boa nisso e prospero em meio aos desafios. Mais importante ainda, meu salário era o que mantinha nosso estilo de vida. Tínhamos uma casa boa, 2 carros excelentes e fazíamos viagens internacionais. Minha renda era mais que o dobro da renda dele. Breno trabalhava com marketing em uma agência menor. Ele era bom no que fazia, mas não tinha paixão real, e ele ressentia profundamente o tempo e a energia que eu dedicava ao meu sucesso. Nunca esquecerei uma briga específica que tivemos certa noite. Tive que cancelar nossas reservas de jantar pela 3ª vez naquele mês. Tudo por causa de uma crise de última hora no fechamento do mercado. Cheguei em casa por volta das 22, completamente exausta, para encontrar Lu no escuro. Ele estava sentado assistindo TV com uma expressão sombria. Desculpe pelo atraso, eu disse, soltando minha bolsa perto da porta de entrada. Foi uma loucura total hoje no escritório. Ele nem olhou para mim e respondeu com desdém. Deve ter sido mesmo. Comi sozinha na cozinha, de novo. Eu sei, Breno, e sinto muito por isso, mas esse negócio é enorme e importante. Uma grande promoção pode estar em jogo para mim. Ele finalmente se virou para mim, o rosto como uma máscara de raiva fria. É só com isso que você se importa? Promoções e dinheiro. E eu, Isadora, e a nossa vida de casal, sinto que estou vivendo com um fantasma dentro de casa. Você nunca está aqui presente. Isso não é justo, eu rebati com força. Minha própria exaustão estava se transformando em uma raiva legítima. Meu fantasma paga a nossa hipoteca alta todo mês. Meu fantasma paga a sua mensalidade cara do clube de campo. Não podemos viver esta vida de luxo apenas com o seu salário baixo. E você sabe disso. Foi um golpe baixo e cruel, e me arrependi assim que as palavras saíram. Mas infelizmente era a mais pura verdade financeira. Era um ciclo vicioso de ressentimento e necessidade. Ele queria que eu fosse uma esposa mais relaxada e presente, do tipo dona de casa. Mas ele também não estava disposto a abrir mão do luxo que meu trabalho proporcionava. Eu sentia que estava sendo puxada em 2 direções opostas o tempo todo. Não importa o que eu fizesse, sentia que estava decepcionando-o constantemente. Brigávamos, depois fazíamos as pazes e as coisas ficavam bem por um tempo. Eu dizia a mim mesma que aquilo era o normal de um casamento. Eu só não percebi que, enquanto eu lutava para salvar nossa união, ele buscava outro caminho. Ele estava encontrando conforto e muito mais em um lugar proibido. O dia em que meu mundo desabou começou com nosso 5º aniversário de casamento. Breno fez reservas em um restaurante francês chique no centro da cidade. Ele me deu um colar de diamantes deslumbrante naquela noite. Ele segurou minha mão do outro lado da mesa e disse que me amava. Disse que os últimos 5 anos tinham sido os melhores de sua vida inteira. Mas algo parecia profundamente errado e fora de lugar. Seus olhos não encontravam os meus com sinceridade. Seu sorriso parecia colado e artificial para a ocasião. A noite inteira pareceu ensaiada, como um roteiro de filme. Eu afastei o sentimento, culpando o cansaço e o estresse do banco. Achei que estava projetando minhas próprias ansiedades no comportamento dele. Alguns dias depois, eu estava me preparando para um grande evento de gala. Era um jantar de caridade que minha empresa patrocinava anualmente. Eu tinha o vestido perfeito, mas procurava uma echarpe de cashmere preta específica.
Era uma peça que eu não usava há algum tempo. Revirei meu armário inteiro, mas não a encontrava em lugar nenhum. Tive uma leve lembrança de talvez tê-la deixado no armário do quarto de hóspedes. Mas por um capricho do destino pensei, talvez eu tenha colocado no armário do Breno. O armário dele estava sempre perfeitamente organizado e impecável. Era um contraste com o meu caos criativo de roupas, ternos à esquerda, camisas à direita, tudo organizado por cores. Passei a mão pela fileira de ternos dele, sentindo o perfume de cedro. Era um cheiro familiar e reconfortante do meu marido. No fundo, atrás de umas caixas de sapatos, vi algo estranho. Uma mochila de lona, do tipo de academia, estava empurrada bem no canto. Estava quase escondida da vista de qualquer um. Não era uma mochila dele. Eu conhecia todas as suas malas. Tinha comprado para ele um conjunto de couro legítimo no aniversário passado. Puxei a bolsa, a curiosidade levando a melhor sobre mim naquele momento. Parecia surpreendentemente pesada para o tamanho. Coloquei-a no chão e abri o zíper com cuidado. A primeira coisa que vi foi uma blusa de seda vermelha vibrante. Eu congelei e minha respiração ficou presa na garganta na mesma hora. Eu conhecia aquela blusa perfeitamente bem. Lívia a tinha usado no jantar do meu aniversário há apenas 2 meses. Eu tinha elogiado como aquela cor ficava ótima nela. Meu coração começou a bater em um ritmo frenético e assustador. Empurrei a blusa para o lado com as mãos tremendo muito. Por baixo estava um par de jeans com um rasgo específico no joelho. Depois um suéter cinza que eu mesma tinha elogiado na semana passada. Era uma bolsa inteira cheia de roupas e pertences da Lívia. O shampoo dela, a escova de dentes e até o chá favorito dela estavam lá. Minha mente correu tentando encontrar uma explicação que não fosse a óbvia. Talvez ela tenha dormido aqui e esqueceu tudo isso. Mas por que estaria escondido no fundo do armário dele? Nada fazia sentido, e um sentimento frio começou a subir do meu estômago. Era uma sensação física, como se eu tivesse engolido pedras de gelo. Eu apenas fiquei ali no silêncio do nosso quarto ensolarado encarando aquela bolsa, encarando a prova de uma traição que eu não estava pronta para aceitar. Lentamente fechei o zíper da bolsa com meus dedos desajeitados e trêmulos. Empurrei-a de volta para o canto, exatamente onde a encontrei originalmente. Saí do armário e fechei a porta atrás de mim com um clique suave. O cheiro da colônia dele agora cheirava apenas a mentiras e traição. Passei o resto do dia em um nevoeiro mental completo. Liguei para o meu escritório e disse que estava com um mal-estar súbito. Eu não podia ir ao jantar de gala daquela noite. Não conseguia encarar as pessoas e fazer conversa fiada com ninguém. Sentia que meu mundo inteiro tinha acabado de sair do eixo. Movi-me pela casa como um fantasma, com a imagem daquela bolsa gravada na mente. O que eu deveria fazer agora diante dessa descoberta terrível? Confrontar-lo de imediato? Ele apenas inventaria alguma mentira ou explicação plausível para me enganar. E eu, a esposa que queria acreditar, provavelmente acabaria cedendo. Ele teria tempo para apagar rastros e me fazer sentir como a louca. Não, eu precisava saber a verdade inteira e absoluta. Naquela noite, fiz algo que jurei que nunca faria em nosso casamento. Esperei até ele estar profundamente adormecido ao meu lado. Deitei ali, com o corpo rígido, ouvindo sua respiração uniforme. Era o mesmo som que me acalmava há 8 anos, mas hoje parecia monstruoso. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Estiquei o braço até a mesinha de cabeceira dele com os dedos tremendo. Nossa confiança mútua tinha sido algo sagrado até aquele dia fatídico. Nunca verificávamos os telefones um do outro por respeito. Mas ele tinha quebrado essa confiança primeiro e de forma cruel. Ele a tinha estilhaçado em 1 milhão de pedaços pequenos. Eu sabia a senha dele por acaso. Era a data do nosso aniversário. A ironia era uma pílula amarga demais para eu engolir agora. Prendi a respiração, o brilho da tela parecendo forte demais no escuro. Abri as mensagens dele com o coração na mão. Meus olhos percorreram a lista de nomes rapidamente. Mãe, Regis, alguns colegas de trabalho e lá estava o nome dela. Lívia. Cliquei no nome dela e senti que meu mundo acabava ali mesmo. Não era a conversa de um cunhado e uma cunhada normais. Era algo íntimo. Era algo sujo e depravado. Eles tinham apelidos carinhosos e privados um para o outro. Eles flertavam abertamente e enviavam fotos que eu preferia não ter visto. Eles falavam de mim com desdém nas mensagens. Rolei para cima.
meu polegar movendo-se mecanicamente pela tela fria. Meus olhos queimavam enquanto eu lia a história daquela decepção. Estava acontecendo bem debaixo do meu nariz por todo esse tempo. Vi mensagens planejando seus encontros secretos e proibidos. Eles disfarçavam como noites extras no escritório ou drinks com amigos. Estava acontecendo há pelo menos 6 meses seguidos. Senti o ar deixar meus pulmões completamente. Pressionei a mão sobre a boca para não soltar um grito de dor. Li mensagens onde ele reclamava amargamente de mim e do meu trabalho. Reclamava da minha recusa em engravidar e ter filhos agora, e Lívia estava lá, agindo como uma víbora digital sorrateira. Ela o confortava dizendo que ele merecia uma mulher melhor. Ela não te valoriza como você merece, Breno, dizia ela. Eu valorizaria você de verdade, dizia outra mensagem dela. Eles até falavam de um futuro juntos após se livrarem de mim. Eles estavam planejando uma vida sobre as ruínas da minha felicidade. Mas a mensagem que despedaçou meu coração foi a do nosso aniversário. Enquanto eu estava sentada à frente dele naquele restaurante francês caro, ele estava usando o colar que me deu como fachada. Ele tinha mandado uma mensagem para ela por baixo da mesa. Eu ali, e as palavras ficaram borradas pelas lágrimas. Mal posso esperar para que isso acabe logo. Pensando em você sempre. Joguei o telefone na cama como se ele estivesse em chamas. Um som escapou dos meus lábios, um ganido de animal ferido. Ele se mexeu no sono e resmungou algo ininteligível. Eu congelei na hora, com o corpo rígido de puro pavor e raiva. Ele rolou para o outro lado, ficando de costas para mim. Naquele momento, deitada ao lado dele, senti-me a pessoa mais sozinha. O dia seguinte era um sábado de sol e brisa leve. Movi-me pela casa como um fantasma, ouvindo as mensagens ecoarem. Eu não sabia como sequer começar essa conversa terrível. E então, como se o destino quisesse ser cruel e teatral, a campainha tocou por volta do meio-dia na nossa casa. Abri a porta e lá estava Lívia, sorrindo radiante. Ela segurava uma caixa de doces da nossa confeitaria favorita. Oi, mana. Passei para tomarmos um café juntas, ela disse. Ela passou por mim em direção à cozinha, agindo normalmente. Breno desceu as escadas com um sorriso preguiçoso de sábado. O sorriso dele se alargou ainda mais quando viu a Lívia ali. Lívia, que surpresa boa, ele disse com entusiasmo. Ele deu a ela um abraço que durou 1 segundo a mais. Vi a mão dele demorar na parte inferior das costas dela. Eles estavam ambos ali na minha cozinha, agindo com falsidade. Algo dentro de mim simplesmente quebrou e se partiu. Saí silenciosamente da sala e subi para o nosso quarto. Voltei segurando a mochila de lona que encontrei no armário. Caminhei até a ilha da cozinha e joguei-a com força. O estrondo alto fez os dois pularem de susto imediato. A caixa de doces deslizou e caiu no chão da cozinha. Alguém pode me explicar o que significa isto aqui? Perguntei. Minha voz estava perigosamente baixa e carregada de ódio. Eles olharam para a bolsa, depois um para o outro. Um lampejo de pânico absoluto passou entre os dois olhos. A cor sumiu instantaneamente do rosto de Breno. Isadora, o que é isso tudo? Ele gaguejou sem jeito. Você sabe exatamente o que é isso, Breno. Eu respondi. Minha voz estava ficando mais alta a cada palavra dita. É uma bolsa cheia de roupas da minha irmã no seu armário. E isto aqui é o seu telefone cheio de traições. Segurei o aparelho iluminado com o histórico de mensagens imundas. Então vou perguntar de novo. Expliquem-se agora. Lívia não conseguia olhar nos meus olhos e encarava o chão. Breno parecia um animal acuado e preso em uma armadilha. Sua boca abria e fechava, mas nenhum som saía dela. Eu esperava negações desesperadas ou pedidos de perdão sinceros. Esperava lágrimas de arrependimento, mas não recebi nada disso. Finalmente, Lívia olhou para cima com uma expressão de deboche. Olha, Isadora, isso simplesmente não é da sua conta agora. Eu cheguei a dar uma risada curta e seca. Foi um som incrível e estranho na minha própria cozinha. Não é da minha conta? Meu marido e minha irmã dormindo com ele na minha própria casa? Você está sendo histérica como sempre, Breno disse finalmente. Ele teve a audácia de soar na defensiva comigo. Se você não fosse tão obcecada com o banco e promoções, se tivesse aceitado ter um bebê e ser uma esposa real, talvez eu não tivesse que procurar conforto em outro lugar. Senti um calor subir pelo meu pescoço. Conforto? É assim que vocês chamam essa sujeira de traição? Vocês planejaram uma vida inteira pelas minhas costas por meses.
Então Lívia falou novamente com uma crueldade casual e fria. Sinceramente, Isadora, você deveria agradecer por ser na família. Teria sido muito mais embaraçoso se fosse uma qualquer da rua. Pelo menos assim podemos manter tudo sob controle e quieto. Eu apenas olhei para ela, minha própria irmã de sangue, a pessoa em quem confiei minha vida inteira desde pequena. Eles não estavam nem um pouco arrependidos do que fizeram. Estavam apenas aborrecidos por terem sido pegos no flagra agora. Eles continuaram a me dizer que não iam parar o caso, que agora que eu sabia, não havia mais motivo para esconder. Naquele momento, todo o amor que eu tinha azedou totalmente. O choque e a dor ainda estavam presentes ali, mas agora havia algo novo e poderoso, uma raiva purificadora. Fora da minha casa agora, eu sussurrei. O quê? Breno disse, parecendo genuinamente confuso com a ordem. Respirei fundo e gritei com todas as minhas forças acumuladas. Eu disse, fora da minha casa, os dois agora. Apontei um dedo trêmulo e firme em direção à porta. Peguem suas coisas e sumam da minha vista imediatamente. Na manhã da segunda-feira seguinte, com o ar pesado, a primeira coisa que fiz foi procurar uma advogada renomada. Encontrei uma especialista em divórcios litigiosos no centro da cidade. Entrei em seu escritório, sentindo-me como uma casca vazia. Eu não queria terapia de casal ou explicações longas. Eu queria apenas que aquele pesadelo terminasse o quanto antes. Eu quero ficar com a casa, disse a advogada. Quero uma parte justa dos nossos bens acumulados nesses anos. Meu salário sustentou nosso luxo por muito tempo sozinha. E quero que todo esse processo seja rápido e definitivo. Quando Breno recebeu a intimação, ele nem sequer tentou lutar. Acho que ele estava ansioso para viver com a Lívia. Queria ficar livre do fardo de se esconder de mim. Ele estava disposto a assinar qualquer papel para assumir. Todo o divórcio foi finalizado em alguns meses brutais e secos. Ele veio à casa em uma tarde para buscar tudo. Quando cheguei do banco, restava apenas a chave no balcão. Restava um espaço vazio e silencioso no meu armário. 5 anos de casamento e 8 anos de vida apagados. A parte mais difícil foi contar tudo para a família. Liguei para o meu irmão, Regis, em uma tarde triste. Sentei na minha cama, olhando para o lado vazio de Breno. Mal conseguia falar as palavras entre os meus soluços desesperados. Ele ficou em silêncio por um longo tempo ouvindo tudo. Então ele disse com uma voz dura como o aço: Estou indo agora para aí. Não saia de casa, Isadora. Ele dirigiu por 3 horas para estar ao meu lado. Ele me segurou enquanto eu chorava e me fez comer. Depois, ele ficou com uma raiva legítima por mim. Foi o Regis quem ligou para os nossos pais e contou. Ele me protegeu de ter que repetir aquela dor imensa. E foi ele quem ligou para a Lívia também. Eu estava no outro cômodo, mas conseguia ouvir a voz dele. Era uma voz baixa, ríspida e cheia de fúria contida. Agora só tenho uma irmã, ele disse para ela categoricamente. Nunca mais entre em contato comigo ou com minha família. Meus pais ficaram completamente arrasados e enojados com a notícia. Eles eram de uma geração que prezava a união familiar. Aquilo era uma traição impensável para os valores deles dois. Eles cortaram a Lívia de suas vidas completamente na época. Sem ligações, sem mensagens, como se ela tivesse morrido. Nossa família, antes tão unida, estava fraturada para sempre agora. Algumas semanas depois, Lívia se mudou para Santa Catarina. Breno a seguiu assim que o dinheiro do divórcio caiu. Não tive mais notícias deles por muito tempo, ninguém teve. Foi um silêncio absoluto e necessário para a minha cura. Tentei juntar os pedaços da minha vida no banco também. Joguei-me no trabalho, em planilhas e em reuniões cansativas. Ganhei uma promoção importante e um aumento salarial considerável. Redecorei a casa inteira, trocando o amarelo pelo cinza calmo. Saí com amigos que tentavam me animar nos fins de semana, mas todas as noites eu voltava para o vazio da casa. O silêncio que eles deixaram era ensurdecedor e pesado demais. O primeiro ano foi um borrão de apenas tentar sobreviver. Cada pequena coisa era uma mina terrestre de memórias tristes. A cafeteria do primeiro encontro ou o parque do pedido. Uma música no rádio que costumávamos chamar de nossa música. Eu me sentia como um fantasma assombrando minha própria residência. Alguns dias apenas sair da cama era um desafio. Lembro de uma noite em que tentei cozinhar para ele. Tentei fazer a massa favorita dele por puro hábito mecânico. No meio do preparo,
Percebi o que estava fazendo ali, deslizei pelos armários da cozinha e solucei sem parar. O cheiro de alho preenchia o ar ao meu redor tristemente. Depois de um ano, decidi vender a casa de vez. Eu não aguentava mais os fantasmas em cada cômodo. Encontrei um apartamento moderno em um bairro totalmente novo. Empacotar nossa vida em caixas foi um inferno pessoal doloroso. Cada foto e cada lembrança era uma facada no peito. Contratei carregadores para levar tudo para um depósito longe dali. Eu não conseguia jogar fora, mas não queria ver também. O novo apartamento era limpo, estéril e muito vazio inicialmente. Nas primeiras semanas, a solidão era um peso físico real. O silêncio era tão alto que incomodava meus ouvidos. Comia jantares congelados na frente da TV todas as noites. Ignorava ligações de amigos que tentavam me tirar de casa. Eu só queria ficar sozinha com a minha miséria total. Mas você só pode fazer isso por um tempo limitado. Chega uma hora em que você precisa decidir nadar. E eu estava cansada de afundar naquela tristeza infinita. Lentamente comecei a remar em direção à superfície da vida. Entrei em uma academia com uma piscina excelente para nadar. Fiz uma aula de cerâmica aos sábados por curiosidade. Minhas primeiras peças eram tortas, mas a argila era terapêutica. Era algo real e tátil para focar minha mente cansada. Comecei a cozinhar receitas novas e complicadas para mim mesma. No segundo aniversário do divórcio, fiz algo muito ousado. Reservei uma viagem sozinha para a Itália por 10 dias. Era um sonho antigo que Breno nunca quis realizar comigo. Ele preferia apenas resorts de praia preguiçosos e comuns. Caminhei por Roma, comi em Florença e bebi vinho. Sentada em um café sob o sol italiano, senti paz. Foi uma paz quieta, frágil, mas muito real e necessária. 3 anos se passaram dessa forma lenta e constante. A dor aguda da traição desbotou para uma cicatriz. Eu não pensava mais neles com tanta frequência agora. Breno e Lívia eram um capítulo fechado de outra vida. Eu estava bem, sobrevivendo e até genuinamente feliz às vezes. Eu tinha meu trabalho, meus amigos da cerâmica e paz. Achei que seria assim para sempre daqui por diante. Era uma terça-feira comum de trabalho intenso no banco. Eu estava em uma teleconferência importante na minha mesa. Meu telefone vibrou com um número de Santa Catarina desconhecido. Meu estômago deu um pequeno salto de ansiedade súbita. Quase ignorei a ligação, como sempre faço com desconhecidos. Mas uma premonição estranha me fez atender o celular. Alô? Eu disse com minha voz profissional e nítida. Houve uma pausa e apenas o som de alguém respirando. Então, ouvi aquela voz que eu não ouvia há anos. Era uma voz que eu nunca mais quis ouvir. Isadora. A voz disse baixinho do outro lado da linha. Era o Breno. E meu sangue congelou na hora. Senti minha mão apertar o aparelho com muita força. Coloquei minha reunião no mudo para poder falar com ele. O que você quer, Breno? Perguntei com voz plana. A voz dele era frenética e parecia muito desesperada. Não parecia nada com o homem arrogante que eu conheci. Isadora, eu preciso da sua ajuda desesperadamente agora, disse ele. Eu não ligaria se não fosse uma emergência real aqui. Fiquei em silêncio, minha mente correndo por 1000 possibilidades ruins. Por que ele estava ligando para mim depois de tanto tempo? O que poderia ser tão grave para ele me procurar assim? É a Lívia, ele disse com a voz embargada e trêmula. Ela sofreu um acidente de carro horrível há semanas. Foi muito feio, Isadora. Um caminhão furou o sinal. Ela quebrou as 2 pernas e os braços também. Ela tem ferimentos internos graves e não se mexe agora. Ela não consegue fazer absolutamente nada sozinha na cama. Eu continuei em silêncio absoluto ouvindo aquele relato trágico dele. Uma parte escura de mim sentiu uma satisfação fria passageira. Mas, na maior parte, senti apenas um entorpecimento total. Parecia que ele falava de estranhos que eu não conhecia. Ele aceitou meu silêncio como um convite para continuar. Tenho tentado gerenciar tudo, mas não dou conta sozinho. Eu preciso trabalhar para pagar as contas médicas altíssimas. O salário dela parou porque ela está pelo INSS agora. Precisamos da minha renda mais do que nunca neste momento. Tentei pedir ajuda para amigos, mas todos têm suas vidas. Minha mãe está em Portugal e meu pai já faleceu. Ligamos para os seus pais, mas eles estão velhos. Eles disseram que não conseguem cuidar de uma inválida assim. Ligamos para o Regis e ele desligou na minha cara. Ele deu um suspiro pesado e soltou a bomba final. Isadora,
Nós temos um filho de 2 anos agora. O nome dele é Cauã e ele precisa de atenção. Não consigo cuidar de um bebê e de uma esposa. Não durmo há semanas e estou no meu limite. Procuramos enfermeiras, mas não temos dinheiro para pagar agora. Você é a única família que nos restou, Isadora. Por favor, eu te imploro, venha nos ajudar por um tempo. Ouvi toda a sua situação patética e desesperada pelo telefone. Ouvi-o implorar por socorro como um homem derrotado e pobre. Eles tinham um filho, um menino de apenas 2 anos, uma criança nascida das mentiras e da traição deles dois. Enquanto ele falava, meu entorpecimento virou uma clareza fria. Ele tinha a audácia de me ligar para pedir favores. Ele não ligou para se desculpar sinceramente pelo passado. Ligou apenas porque precisava de uma empregada e enfermeira gratuita. Ele estilhaçou meu mundo e queria que eu consertasse o dele. Deixei o silêncio se estender por um longo tempo propositalmente. Eu podia ouvir sua respiração irregular, esperando por uma resposta. Imaginei-os em Santa Catarina naquela situação deplorável e difícil. Imaginei o pequeno Cauã, meu sobrinho, no meio daquela bagunça. Senti uma pontada de simpatia pela criança inocente ali. Uma criança não deve pagar pelos erros dos pais biológicos. Mas aquele lampejo de compaixão foi logo apagado pela memória. Lembrei da minha cozinha e do cheiro dos doces no chão. Lembrei do deboche e da crueldade das palavras da Lívia. Não é da sua conta. Ela tinha me dito friamente. Eles não tiveram compaixão por mim quando eu mais precisei. Tinham dito que minha vida não era da conta deles. Agora ele estava fraco e vindo rastejar até mim. O poder naquele momento era inebriante e muito justo também. Após anos como vítima, a balança finalmente tinha virado totalmente. Isadora? Você ainda está aí? Ele perguntou com medo. Por favor, diga qualquer coisa para me dar esperança. Respirei lenta e profundamente antes de responder a ele agora. Pensei em gritar e listar todas as minhas dores passadas, mas percebi que não precisava de nada disso para vencer. As palavras perfeitas já tinham sido ditas por eles mesmos. Deixei minha voz soar suave e quase gentil no telefone. Estou aqui, Breno, ouvindo tudo o que você disse. Ouvi o suspiro de alívio dele do outro lado da linha. Então você vai pensar? Você vai vir nos ajudar? Fiz uma pausa dramática de 1 segundo antes de continuar. Sinto muito pelo acidente da Lívia, de verdade, eu disse. Mas, como vocês me disseram anos atrás na cozinha, isso simplesmente não é da minha conta agora, Breno. O silêncio do outro lado foi absoluto e chocado. Não esperei por nenhuma resposta ou reação da parte dele. Pressionei o botão vermelho e encerrei a chamada imediatamente. Abri meus contatos e bloqueei o número dele para sempre. Fiquei ali sentada por um tempo, olhando para a tela. Meu telefone parecia leve e frio na minha mão agora. E então, pela primeira vez em anos, eu sorri. Se você ainda está ouvindo, por favor, curta o vídeo, comente com o número 1 aqui embaixo para me apoiar. Saber que você está comigo nesta jornada significa muito. Eu sabia que a notícia chegaria aos meus pais rapidamente. Breno correria para eles para reclamar de mim como criança. Eu estava certa, pois 2 dias depois minha mãe ligou. Sua voz pingava decepção antes mesmo de dizer um alô. Era o tom que ela usava quando eu a frustrava muito. Isadora, soubemos da Lívia e é simplesmente terrível. Ela começou. É sim, eu respondi mantendo meu tom totalmente neutro. Breno nos ligou muito chateado com o que você disse. Ele nos contou que você se recusou a ajudar a irmã. Houve uma pausa acusatória projetada para me fazer sentir culpada. Estou profundamente decepcionada com você, Isadora, de verdade agora. Parei de cozinhar e apertei o telefone com força na mão. Decepcionada por quê? Exatamente, minha mãe? Perguntei com firmeza. Ela é sua irmã única e está indefesa em uma cama. Ela tem um filho de 2 anos e você recusa. A família deve estar unida, não importa o que aconteça. A hipocrisia dela era tão grande que me tirou o fôlego. Não importa o que, mãe? Você esqueceu o que fizeram? Eles tiveram um caso por meses pelas minhas costas. Eles destruíram meu casamento e me humilharam na minha casa. Eles nunca pediram desculpas e disseram que não era minha conta. Agora eu devo largar tudo para ser enfermeira da Lívia, da mulher pela qual meu marido me trocou friamente. Já se passaram 3 anos. Isadora, meu pai disse no viva voz, é hora de ser a pessoa maior e perdoar o erro. Ela cometeu um erro terrível, mas está pagando o preço. Você não tem nenhum perdão no seu coração para ela?
Perdão é uma coisa, ser capacho é outra bem diferente. Por que vocês não vão lá ajudá-la então se estão? Vão para Santa Catarina cuidar da filha e do neto. Não seja ridícula, Isadora. Minha mãe desdenhou com rispidez. Estamos velhos e as costas do seu pai estão ruins. Você é jovem, solteira e não tem filhos para cuidar. É muito mais fácil para você fazer esse sacrifício agora. Aquilo foi a gota d'água final para a minha paciência. Eles estavam exigindo que eu me sacrificasse por puro egoísmo. Tinham apagado minha dor da equação como se não existisse. Não vou mais discutir esse assunto com vocês dois agora. Minha decisão é final. Não vou para Santa Catarina ajudar. Se você der as costas para sua irmã agora, Isadora, estará dando as costas para esta família para sempre, meu pai. Nós te criamos para ser muito melhor do que isso. Pense muito bem nas consequências da sua escolha egoísta agora. Ele desligou na minha cara com um tom de ameaça. Fiquei ali na cozinha tremendo de raiva e de indignação. Eles tinham me traído novamente ao escolherem a Lívia traidora. Eles estavam me ameaçando de deserdar emocionalmente agora mesmo. E quer saber de uma coisa? Eu não me importava. Algumas horas depois, o Regis me ligou no celular. Atendi e ele disse com voz firme e solidária comigo: Mamãe e papai me ligaram com aquele sermão de sempre. Eu só queria dizer que você fez o certo, 100%. Não deixe que eles entrem na sua cabeça com culpa. Senti um alívio imenso e sentei no meu sofá azul. Eles querem me tirar da família, Regis, por isso. Deixe que tirem. Eles são os maiores hipócritas que existem. Você lembra do que aconteceu com o pequeno Tiago no parque? Lembrei vividamente do meu sobrinho Tiago, filho do Regis ali. Ele tinha 4 anos e quebrou o pulso de forma feia. Precisou de cirurgia e de muitos meses de fisioterapia cara. O negócio do Regis estava mal e o dinheiro estava curto. Ele pediu um empréstimo para eles. Não foi? Eu perguntei. Um pequeno valor? Regis confirmou com amargura na voz dele. Sabe o que eles disseram na sala perfeita deles, Isadora? Disseram que precisavam economizar para a aposentadoria luxuosa deles dois. Disseram que o consultor financeiro mandou ser cauteloso com dinheiro. Disseram que não eram uma instituição de caridade para o neto. Ficamos em silêncio por um momento pesado e reflexivo agora. Eles não ajudaram o neto com dor, mas te cobram. Querem que você cuide da mulher que te apunhalou. Eles perderam o direito de pregar sobre família há muito. Regis contou que ligou para eles e disse exatamente isso. Ele lembrou os dois sobre o caso do pequeno Tiago. Disse que se eles iam me chantagear, ele também sairia. Conversar com ele tirou um peso enorme dos meus ombros. Eu não estava sendo egoísta, estava apenas me protegendo legitimamente. Meus pais eram tão tóxicos quanto o Breno e a Lívia. Regis e eu éramos uma família de 2 agora, basta. Uma semana se passou em um silêncio total e necessário. Achei que todos finalmente me deixariam em paz na minha casa. Mas Regis ligou novamente com uma voz muito exausta e triste. Você não vai acreditar nisso tudo agora, Isadora, sério. Lívia está me mandando fotos do Cauã sem parar hoje. Mensagens longas implorando e dizendo que está com muito medo. Meu coração apertou um pouco pela situação daquela criança ali. O que você pretende fazer sobre isso tudo, meu irmão? Eu não suporto nenhum dos dois. O que fizeram é imperdoável. Mas aquele menininho é meu sobrinho e ele é inocente. Fico pensando nele preso no meio daquela bagunça toda. Eu entendi perfeitamente o sentimento dele naquele momento difícil também. O pequeno Cauã não tinha culpa de nada daquilo na vida. Não estou pedindo sua permissão para isso, Isadora, entenda. Vou mandar um dinheiro mensal estritamente para o Cauã agora. Disse ao Breno que é para a creche ou uma enfermeira. Não posso deixar o menino sofrer pela estupidez deles dois. Não estou brava com você, Regis. De jeito nenhum agora. Acho que é a coisa certa e humana a se fazer. Éramos melhores do que eles. Tínhamos compaixão real no coração. Senti paz sabendo que o menino teria algum suporte financeiro ali. No primeiro mês, pareceu que tudo estava funcionando bem entre eles. Lívia enviava mensagens gratas e Regis fazia as transferências bancárias. Mas, após 6 semanas, Regis me ligou com uma fúria. Eles estão me fazendo de palhaço, Isadora, o tempo todo. Meu amigo Marcos estava em Santa Catarina ontem a trabalho. Ele viu o Breno em uma churrascaria caríssima no centro, gastando em um jantar de luxo com um amigo dele. Olhei as redes sociais da Lívia por um amigo mútuo. Ela postou uma bolsa de grife nova e caríssima ontem. A legenda dizia que era uma terapia de compras necessária. Regis estava bufando de raiva do outro lado da linha.
Eles estão usando o meu dinheiro para luxos desnecessários, enquanto fingem estar na ruína total para ganharem ajuda nossa. Eles poderiam economizar, mas mantêm o estilo de vida às custas. Eu não fiquei nem surpresa com aquela notícia do Regis. Algumas pessoas simplesmente nunca mudam seu caráter podre e egoísta. Estou cortando o dinheiro agora mesmo e para sempre, Regis. Deixei um recado dizendo que o banco fechou permanentemente agora. Disse que tentei ajudar o filho, mas eles são egoístas. Pelo menos minha consciência está limpa de ter tentado ajudar. A última ponte com eles foi queimada de vez naquele dia. Eles estavam verdadeiramente por conta própria em Santa Catarina agora. Meses se passaram e minha vida voltou ao ritmo calmo. Não ouvi mais nada sobre Breno ou Lívia e preferia. Regis e eu ficamos mais próximos do que nunca na vida. Passamos datas importantes com a esposa e os filhos dele. Eu era a tia querida que trazia presentes e carinho. Tinha cortado o contato com meus pais e me sentia leve. Uma noite, recebi uma ligação de um número totalmente desconhecido. Achei que fosse uma entrega de móveis e atendi prontamente. Era o meu pai, com uma voz velha e cansada. Isadora, é a sua mãe. Ele disse com voz fraca. Meu coração pulou. O instinto de filha ainda existia ali. O que aconteceu? Ela está bem? Perguntei com certa ansiedade. Ela caiu na cozinha, escorregou em um pouco de água, quebrou o quadril e terá que ficar de cama semanas. A ironia era tão perfeita que era quase cômica para mim. Outra mulher da família precisando de cuidados e ficando inválida. Sei que não nos falamos, mas as coisas estão difíceis. Não consigo fazer tudo sozinho, Isadora. Não sou mais jovem. Preciso que você venha à noite ajudar com o jantar. Preciso que faça companhia para que eu possa resolver as coisas. Eu ouvi tudo aquilo e não senti absolutamente nada agora. Sem raiva, sem pena, apenas uma distância emocional imensa. Eles eram apenas 2 idosos que eu conheci um dia. Sinto muito pela mamãe, espero que ela se recupere logo. Então você virá nos ajudar algumas horas por dia, filha. Olhei ao redor do meu apartamento silencioso e cheio de paz. Não, pai, eu não vou aí ajudar em nada. Isadora, pelo amor de Deus, ela é sua mãe, gritou. E vocês são os pais que negaram ajuda ao neto, os pais que me chamaram de egoísta por não cuidar da Lívia. Vocês têm dinheiro guardado para a aposentadoria, não têm? Pois usem esse dinheiro agora para contratar uma enfermeira profissional. Minha paz de espírito é minha herança e não sacrifico. Ele ficou mudo no telefone, sem ter o que responder. Desejo o melhor para ela, mas tenho que desligar. Desliguei e soube que o ciclo de culpa tinha acabado. Eles fizeram suas escolhas egoístas por anos e eu fiz. Minha escolha foi a minha própria paz e saúde mental. Faz 1 ano desde aquela última ligação do meu pai. Não sei deles e não tenho desejo de saber nada. Meu apartamento é meu santuário de paz e de silêncio. Destaco-me no banco porque gosto do que faço de verdade. Tenho amigos maravilhosos da cerâmica e da vida antiga também. Minhas prateleiras estão cheias de peças de argila tortas e lindas. Sou a Isadora, inteira e suficiente por si mesma agora. Romper com famílias tóxicas é difícil, mas é necessário para. Às vezes, a única maneira de se salvar é amputar partes. Partes da vida que estão te envenenando silenciosamente há anos. Eu escolhi me salvar e faria tudo exatamente igual hoje. Obrigada por ouvirem minha história e estarem aqui comigo hoje. Se isso ressoou com você, compartilhe nos comentários sua história. Saber que não estamos sozinhos nas lutas é tudo, não? Cuidem-se muito bem e busquem sempre a sua própria paz.